Boa noite, amigos da TV Com. É um prazer estar novamente aqui com vocês, de segunda a sexta, das 19 às 20. Você tem esse compromisso aqui de estar com a gente, pelo canal 18 da NET Analógica, pelo canal 11 da NET Digital, falando para São Vicente e Praia Grande, e somos a segunda emissora regional da Baixada Santista, de acordo com a pesquisa IPAT, tá? Eu convido vocês nessa terça-feira a nos assistir. Eu vou fazer uma promoção especial em comemoração aí ao Dia das Crianças, que vai ser nesse sábado, para crianças de 7 a 70 anos. Nós vamos dar um brinde especial aqui durante 30 dias e eu convido todo mundo para participar. O pessoal lá está preparando os takes e tudo, e é uma promoção especial do programa TV Com Debate com o Manuel Vergara. Bom, o assunto da semana: ontem houve uma sessão na Câmara de São Vicente e, logicamente, revogaram aquela lei municipal que foi colocada pelo presidente da Câmara, o Fernando Bispo, a pedido da Associação dos Moradores do Sambaiatuba, sobre a utilização daquele espaço para fazer eventos recreativos, o qual aconteciam lá bailes funk, o famoso baile do Mandela, que foi fechado várias vezes pela polícia e, através dessa lei municipal, ele conseguiu sobreviver. Parabéns pela revogação da lei, uma lei que não deveria ter sido criada, mas eu acredito que foi criada na maior das boas intenções. O Fernando é um camarada evangélico, não é uma pessoa do mal, mas errou. E errou, caiu na área, não tem jeito, Fernando, é pênalti. E infelizmente você errou. O policial, na minha opinião, não deveria ter sido morto daquele jeito, mas também não deveria estar no baile. Nem ele, nem o outro menino que ficou tetraplégico com o tiro no pescoço. Por quê? Porque ele é um policial, ele representa tudo contra aquilo que estava acontecendo. Foi uma fatalidade, foi uma infelicidade. Vamos aguardar o exame de DNA para enterrar o menino aí e a família parar de chorar. Parar de chorar não para, porque pai e mãe acredita que a gente tem que morrer primeiro que o filho. Mas a gente não sabe os desígnios de Deus aí. E o furor aí nas redes sociais ainda continua sendo o roxo. O roxo. Ontem teve uma matéria aí no SBT e está todo mundo preocupado com o roxo. E o amarelo, hein? Eu andei vendo umas fotos aí na internet da gestão passada que pintou tudo de amarelo. E o amarelo? Mas eu, se Deus quiser, vou conseguir contratar o advogado do PMDB para mandar a minha prefeita lá no Guarujá cumprir a liminar que ela tem que cumprir, que é o mesmo caso de São Vicente. Bom, meus amigos, essa semana vai acontecer em São Vicente, do dia 16 ao dia 18 de outubro, nós vamos estar lá em loco, cobrindo o evento diariamente, que é a Sexta-feira Nacional de Segurança Municipal. Eu queria convidar todos vocês, todos, independente da sua profissão, da sua atividade, a participar desse evento, porque a segurança é uma coisa essencial. Você acorda de manhã, toma banho, escova os dentes, toma café e deve se preocupar com a sua segurança, com a segurança da sua família e com a segurança dos seus filhos. E por que isso, tá? Porque a gente vive hoje numa sociedade extremamente complicada e nós estamos perdendo a última malha de proteção da sociedade, que é a polícia militar. Infelizmente, hoje se investe muito pouco na polícia, existe muito resquício contra a polícia militar, devido a nós termos uma geração ainda aí no comando do governo, que são remanescentes aí da ditadura, e se criou aí uma visão da polícia militar, da polícia civil, dos porões da ditadura, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e eles não conseguem, na verdade, nem fazer a integração das polícias, de você ter os militares, ter a polícia metropolitana, ter a polícia civil que faria investigação. Então você, que é uma pessoa comum que nem eu, você tem que se preocupar com a segurança, tem que se preocupar com esse evento, tem que participar,
tem que, no seu bairro aí, unir a comunidade, porque nós temos uma droga hoje assolando a sociedade chamada crack. O crack é um negócio que tira toda a noção de um ser humano. Um ser humano hoje, sobre o efeito de crack, ele não pensa no que ele faz. Eu tenho 2 filhos, um de 13 e um de 16. Meu convidado aqui tem uma filha de 16. O França, você tem filho, França? 3. 3 filhos. E a droga é uma coisa que nos preocupa muito, muito, porque o ser humano é fraco. Então eu gostaria de contar com a presença de todo mundo no Centro de Convenções da Mata Atlântica, na Capitão Luiz Pimenta 811, no Parque Bitaru, na Sexta-feira Nacional de Segurança. Venha me conhecer, venha conversar comigo, venha conversar com meu amigo Sérgio França, que é um dos organizadores do evento. Vai estar lá, muita novidade. Nós vamos ter um polo tecnológico lá e o França vai falar do 13º Fórum Nacional de Segurança Pública Municipal. França, boa noite. Obrigado novamente pela tua presença. Eu já havia o convidado no nosso último programa, que foi muito bom. E o que você pode falar para o pessoal aí que vai conhecer a Feira de Segurança pela primeira vez ou está voltando à Feira de Segurança? Quais são as novidades? Obrigado, Vegaro. Boa noite a você. Obrigado pelo convite. Obrigado. O meu amigo Nicolassi. Nicolassi, um abraço, aqui está conosco também. A gente tem a expectativa de conseguir fazer mais uma vez essa integração, né, dos profissionais de segurança com as outras áreas do governo, fazer uma parceria interdisciplinar, né, para discutir a segurança como um sistema, como nós conversávamos aqui antes de começar o programa, e atrair o interesse também do público, da população, como você disse, cidadão comum, para conhecer um pouquinho mais da realidade da segurança municipal, né, um evento voltado para a segurança pública no âmbito da administração municipal. E a gente vai apresentar um conjunto de eventos integrados, né? Vamos, além da área tecnológica, vamos ter uma ilha tecnológica dentro do pavilhão da feira, vamos realizar um fórum de monitoramento público lá, uma mesa por dia, no dia 16, no dia 17, no dia 18, vamos fazer esses debates. Primeiro dia discutindo os centros integrados de comando e controle, no segundo dia discutindo o impacto da mobilidade urbana na segurança municipal e no terceiro dia alternativas de financiamento e sustentação desse centro de monitoramento, que é um problema hoje que está, digamos assim, palpitando mais esse segmento, né? Os governos conseguem investir, criar o centro de monitoramento, mas acabam não conseguindo recursos para manter, ou um modelo de gestão que mantenha o centro funcionando. E até modernizar o equipamento. Exatamente, a tecnologia é algo que se atualiza constantemente. Na sala principal nós vamos ter o fórum aberto para a comunidade acadêmica, para a classe política, para as lideranças de outras organizações da sociedade civil. E vamos também realizar o Encontro Nacional de Gestores de Guardas Municipais, a Conferência Nacional das Guardas. No pavilhão, né, concluindo aqui a programação integrada, vamos fazer também o Campeonato Brasileiro de Cães Policiais. A gente espera aí 25 cidades. Que é um show, hein? Olha, eu já assisti vários aí, é um show. Aqueles cães são sensacionais e o Guarujá... os últimos que eu vi aí, parece que teve muito bem colocado. Sim, né? O Guarujá tem um canil muito bem organizado. Na primeiro dia, a gente vai ter o desfile, a Rede Municipal de Ensino de São Vicente vai participar, não lembro o número de escolas, mas são mais de 300 crianças que vão assistir o desfile. O campeonato é na quinta-feira, no segundo dia, e na sexta-feira vamos realizar o show dog. As cidades da região, Santo São Vicente, Guarujá, Praia Grande Guarujá, Santos, São Vicente e Praia Grande. As 4 cidades da região vão participar do show dog, além da cidade de Atibaia e, se não me engano, Diadema. Que horas começa o evento, França? A parte dos cães é na parte da manhã. Normalmente o pavilhão abre que horas aí durante o evento? A feira deverá estar funcionando a partir das 10 horas. 10 horas. Vai até às 19 horas. Bacana. Bom, você me dá licença que eu vou apresentar o nosso amigo, que ele é amigo teu há mais tempo do que meu, e o nosso convidado. Eu podia falar desse camarada que está aqui do meu lado aqui, que é um dos caras mais probos que eu conheço, Horas. Ele é não vou falar que ele é porque ninguém deixa de ser polícia. O camarada se aposenta, pendura a farda, mas polícia é polícia, não tem jeito. Ele foi policial militar, trabalhou no tático, comandou aí a Praia Grande,
tem uma história aí com a comunidade de segurança. O irmão dele é um camarada muito respeitado, o Renato Fincati, que está agora no Guarujá, parece que fazendo as férias de alguém, mas está no comando da Bertioga, muito competente. Eu acho que isso vem de família, eu não tive a oportunidade de conhecer o pai dele e tudo, mas hoje ele é vereador no Guarujá, ele é um legislador, é um camarada com posições muito fortes, vai estar no evento fazendo uma palestra e conhece muito de segurança pública, conhece muito de problemas sociais. É um vereador. Há quantos mandatos você está lá, Nicolassi? Segundo mandato. Está no segundo mandato. É um vereador com uma atuação brilhante no Guarujá, às vezes polêmico, mas brilhante. É um camarada muito conciliador. Nicolassi não gosta muito de entrar em bola dividida e arrumar briga, não. Ele é agregador, ele consegue ir para a praia e montar um time de futebol com 11 para cada lado, que é difícil hoje na política. Eu vou apresentar para vocês aqui o meu vereador do Guarujá, meu amigo, vai estar lá com a gente no evento, Nicolassi Fincati. Nicolassi, boa noite, obrigado por você ter vindo, e qual é a sua expectativa aí nesse evento, e o que você acha que a gente pode mudar, você no evento, na Câmara do Guarujá e eu na mídia, para a gente aumentar um pouco a segurança da nossa região aqui, Nico? Boa noite, quero agradecer o convite, a presença do França, sua presença. Toda vez que me convidar, estarei à disposição para a gente tentar falar alguma coisa de segurança, porque todas as mudanças de comportamentos são noticiadas, faladas, discutidas. Nós, às vezes, principalmente você, Vergara, que é uma pessoa que está sempre tentando pontuar alguma coisa por bem, para mudança, para criação, sabe que muitas coisas que a gente queria mudar não conseguimos mudar na velocidade que nós desejamos. Mas se nós também largarmos isso, quem vai cuidar de quem está vindo depois da gente? Então eu acho que essa feira de segurança, o França já é o 3º ou 4º ano, né, França? Aqui na Baixada é o 4º ano, mas nós estamos na 6ª edição. Nós começamos a trazer o evento de segurança, eu estava com o França, isso em Foz do Iguaçu, 2005. Quando eu era chefe da guarda designado lá no governo do Guarujá, em 2005. Nós começamos a fazer já uma política e começar a trazer, inserir a Baixada Santista no contexto da segurança naquela época, e de lá para cá o França na frente desse evento, que não é fácil, né, Wanda? Parece fácil, mas fazer de segurança, trazer investimento, trazer recursos, até para montar uma feira dessa, não é uma coisa simples. E fico feliz hoje com o França, vendo que ele tem agregado na feira de segurança, não só a parte de segurança própria, de equipamentos, ele está agregando coisas que está atraindo o público, esse evento de animais muito bem pensado, coisas que você traz, você fala de segurança, uma coisa mais light, mais simples. E normalmente quando a gente fala de segurança, a gente vai com um pouco mais, uma coisa mais rústica, mais dura. E eu acho que esse lado que o França está dando ao evento, com certeza tenha cada vez mais esse evento ser brilhante. Ô, Nico, vou fazer uma pergunta para vocês dois. Você comentou aqui que você comandou a guarda a GCM do Guarujá. O França parece que também, o Nicolás estava falando que você chegou a comandar alguma GCM, foi de Santos. De onde que foi, França? Não, eu sou guarda de Santos, mas não assumi nenhum. Você não chegou a gerir nenhuma GCM aí? Não. Eu venho acompanhando aí o trabalho e a briga do deputado Arnaldo Faria de Sá para armar as GCMs, tá? E no Guarujá se começou agora a implantar um equipamento de choque, que eu particularmente vivi nos Estados Unidos, eu chamo aquele treco lá de taser, mas taser é uma marca e tem um eletrochoque, né, pistola de eletrochoque, né? E aí eu queria perguntar uma coisa, vou começar pelo França e depois pelo Nicolassi, até que foi policial militar e viveu esse problema na rua. França, eu acho que é bacana você dar um equipamento a mais para o policial e tudo, mas será que não é, por exemplo, como é que eu vou colocar, desproporcional hoje você armar um GCM com uma pistola de eletrochoque, quando hoje, por exemplo, a gente assiste aí a molecada aí com pistola, com tudo, é uma briga desigual, é uma briga de Davi e Golias. Por que você pensa tanto, se repensa em armar um guarda municipal? Será que um guarda municipal hoje
como você, que é um cara centrado, é até um empresário e tudo, ele é tão inferior a um policial que passa pela academia que ele não tem condição hoje de portar uma arma. Eu tenho arma desde 18 anos e eu nunca atirei em ninguém, cara. Você entendeu? O que acontece? Por que existe essa resistência da sociedade e dos políticos em se armar o GCM? Qual é a mentalidade? Explica pra gente aí. Por que eu não posso ter que nem São Caetano, que nem eu vi lá Praia Grande, que nem eu vi no Sul, o GCM com uma pistola, por exemplo? Qual é o problema? É uma coisa simples e complexa ao mesmo tempo, né? Porque, na verdade, existem questões que estão por trás disso que a sociedade não enxerga, né? O primeiro ponto é que a gente precisa ter coragem de dizer que, quando se fala de segurança, se fala de poder. A segurança é um dos alicerces que estabelece o poder na relação social, né? Na relação das sociedades, né? Então, as organizações de segurança têm essa função de estabelecer a relação de poder com as outras áreas que, de certa forma, governam a sociedade, lideram, comandam, estabelecem os pactos, né, mais importantes. E o Estado brasileiro tem essa tradição, né, de centralizar a segurança nos seus estados federados, né, e na União. Isso já é tradicional, praticamente desde a fundação, desde o período imperial até a fundação da República, e a gente vem empurrando isso por muitas décadas, né? E a Baixada, digamos assim, nesse quesito é a região de São Paulo mais atrasada nesse aspecto. Você vai para outras regiões do estado, as prefeituras investem bastante, não só nas suas guardas, mas tem uma relação de parceria muito forte com a polícia, né, com a Polícia Civil e Militar. Você vê aí centros integrados de comando e controle muito bem estruturados, que você vê em São José dos Campos, a gente vai ter o exemplo aqui de São José dos Campos. Em São Caetano, foi o primeiro CCO, na verdade foi em São Caetano, eles tiveram lá o SOS Cidadão, ali funcionava tudo, serviço de atendimento de emergência, o atendimento das polícias e a guarda funcionava junto. Bombeiro, tudo junto lá. Então, nós estamos muito atrasados, né? Então, esse é um problema que é preciso ser dito, não se quer dividir o poder. E o uso de arma, de certa forma, ele é um ingrediente importante para exercer o poder de restrição de liberdade, porque essa é a função do poder de polícia do Estado. Quando eu falo poder de polícia do Estado, não estou dizendo poder de polícia do Estado-membro, o Estado organizado, né, o Estado-nação. Então, o poder de polícia ele é exercido de uma das formas, restringindo a liberdade das pessoas, e a arma é importante para isso. O segundo aspecto, não se consolidou a ideia de que para a guarda funcionar bem, operar armada, basta apenas que você faça investimento em capacitação, invista em recursos humanos. Sempre que eu vou num programa desse tipo, alguém me pergunta, você acha que a guarda está preparada para usar arma? Eu falo, eu prefiro que você me pergunte se o guarda está preparado para ser guarda. Porque para ser guarda, você não pode ser... Tem que pensar como guarda. Você tem que, na verdade, é um conjunto, né? E aí o terceiro ponto, que foi falado aqui já bastante desde o início da nossa conversa, essa visão sistêmica. Eu sou um pouco resistente a essa proposta de armar com taser, no caso do Guarujá Spark, sem você dotar o guarda do conjunto dos equipamentos de segurança. Porque quando você está, o Nicolás sabe muito bem disso, né? Quando você está numa ocorrência, você não consegue pré-determinar o que você vai encontrar. É verdade. E o que vai, que tipo de reação vai ter aquela pessoa que você está abordando, que você está reprimindo, que você está repreendendo. Então, como você não tem a condição de prever tudo, você precisa, de uma certa forma, dotar os agentes, né, num planejamento, no patrulhamento, aquilo que ele tem com equipamento e até de treinamento, condições de ter, digamos assim, uma reação adequada, né, até porque o infrator, ele não tem nada a perder, ele não segue regra, a única regra é se safar. O agente do Estado não, ele tem um conjunto de regras a seguir. E ele é um homem, ele tem família, ele sai para a rua para trabalhar. Eu fico imaginando o Nicolás, por exemplo, que trabalhou aí no tático e tudo, na rota, confronto, né? Você vai, a gente teve recentemente, viu, França, um pessoal da GCM no Guarujá, que faz a parte de proteção da UPA na Enseada, eles foram atender uma ocorrência ali na rua mesmo da UPA e tudo, e foram recebidos a tiros. É complicado, né, Nicolás, se você botar os seus homens, você que comandou lá, que foi o gestor da Secretaria de Segurança,
social e a secretaria lá, você mandar o teu homem para a rua lá e ele vai, às vezes, resolver um problema de um furto, alguma coisa, e os caras atiram neles, né? E como é que você tem essa visão aí de armar o homem, Nicolás? O França foi feliz nas colocações dele, passa por todas essas fases, mas vamos tentar fazer isso ser bem mais simples, até para quem nos assiste entender o que acontece no processo. A decisão hoje de armar uma tropa da guarda ou não é decisão política. Decisão estreitamente. Eu fui instrutor da Guarda de Praia Grande. Quando começou a guarda de São Caetano, eu era oficial, comandava a tropa de choque de São Caetano. Sempre tive ligado próximo às ações da guarda. Quando começou a guarda de Guarujá, Coronel Almeida Lima começou a montar, eu era o comandante da cidade. Então eu sempre tive próximo dessas ações. Quando fala de poder, e aí é perda de poder, quando as polícias entendem, quando os governos entendem que quando você começa a trazer mais gente para a segurança, você está perdendo espaço. E aí começa a briga de vaidades, e essa briga de vaidades, um começa a derrubar o outro porque o outro não cresça, não nasça, e nós já tivemos, né, França, várias discussões sobre isso dentro da própria guarda, comandantes das polícias que não queriam que as guardas sobrevivessem, saíssem. O que nós temos que entender no sistema, que aí nós estamos falando do sistema de segurança, que quando começaram a botar na Constituição que segurança pública é dever do Estado, e aí começaram a incutir na cabeça das pessoas, inclusive na tua, que dever do Estado é dever do Estado é dever do Estado, as autoridades municipais, os chefes dos executivos, começam a ter uma boa saída e uma boa desculpa para não assumir o teu papel. Mas o executivo é o Estado. Então aí que entra o que ele falou ali, Estado-membro. Se tivesse na Constituição falando assim, segurança pública é dever do Estado-membro, ótimo, mas não é isso que fala. Segurança fala que é dever do Estado. E o Estado quem é? O Estado é um ente organizado, que pode ser municipal, estadual, federal. Senão nós não teríamos as forças policiais. Então, quando se fala de poder de polícia, quando você falou do nosso deputado Arnaldo Faria de Sá, brigando pela PEC, tivemos eu e o França lá entregando. Então, quer dizer, que dar poder para a Guarda Municipal de Polícia, no meu entender, no meu entendimento legal, a Guarda Municipal tem poder de polícia, dentro do que cabe na Constituição, no artigo 44, se eu não me engano, parágrafo 8, que fala sobre o poder, o que a guarda tem que fazer. E aí, proteção de bens, patrimônios e de serviços. E aí eu acho que tem só para colocar para você, até vindo discorrendo o raciocínio, e tem outro problema com esse problema de armar que pouca gente sabe. Por exemplo, o Nicolás, que comandou, ele manda o homem dele, por exemplo, para uma ocorrência. O homem dele baleia, por exemplo, atira, acaba baleando um meliante. Esse camarada é tratado como um preso comum dentro do sistema. Então você tem o lado de você, que não tem hoje por exemplo, o militar, o policial civil, o policial militar hoje, tem cadeias especiais, que o guarda municipal não tem. Mas isso não importa de ser feito um convênio de organizações, entes, e trazer um guarda municipal que ultrapassa os seus limites para uma cadeia especial. Isso é ação de governo, é política. Ação administrativa, né? Mais fácil de resolver. É sentar numa mesa. Mas não acontece porque isso hoje, né? Quem é o inimigo? O inimigo é o bandido. Então, se nós, instituições, não se juntarmos para isso, nós vamos estar sempre eles na frente da gente. Até porque o França falou muito claro, eles não têm o que perder e nós temos o que perder. Agora nós temos outro aspecto. A Polícia Militar e a Polícia Civil não se falam. E nós estamos discutindo, eu entrei na polícia, eu tinha 18 anos, na Academia do Barro Branco, em 1988. Quando eu entrei na polícia, já se falava de unificação das forças. Como que eu prendo e quem dá o flagrante é o delegado? Eu te dou a voz de prisão, e aí chega o delegado e não te dá a voz de prisão. Eu pego uma ocorrência com todos os elementos, levo para a delegacia, aqueles elementos não são aproveitados no inquérito. Os inquéritos são frágeis. Aí quando chega na parte da justiça, é tudo feito de novo na parte processual. Então, esse sistema tem que ser repensado. Quando se criar o termo circunstanciado, você lembra disso? Lembro, não. Lógico que eu lembro. Por que não foi para frente? Porque o policial na rua já fazia tudo, já ouvia, já colhia. Então são interesses que estão no jogo. E nós temos que, como sociedade, aí você falou, o que nós podemos fazer? É começar a deixar as pessoas claras nas suas cabeças, e nossos legislativos, e quem vota no legislativo é o povo, para a gente começar a tratar a segurança como realmente ela deve ser tratada, e começar a acabar com as vaidades de certas entidades e de certos poderes. Por quê? Porque está a sua aposentadoria, está o seu carro oficial, tem a sua viatura, né, Franco? Então a gente tem que olhar isso. Bom, quanto armar com arma não letal, que é a taser, essa arma, a Sparks, é um negócio de risco, eu vejo.
Porque o marginal, ele não está assistindo a televisão para saber que aquela arma não é letal. O cara está fardado, já é inimigo. O cara está fardado com qualquer coisa na cinta, já é um inimigo armado. Então o risco que aquele policial, que aquele guarda municipal, que só tem aquela arma de proteção, está aumentando o seu risco. Eu no Guarujá, sou vereador lá, tentei, eu discuto, França já me acompanhou nisso, a minha vida inteira foi brigar e armar a guarda municipal. Até porque eu acho que o chefe do executivo, o prefeito, não pode estar à mercê da polícia militar quando precisar. Toda hora você precisa ter uma ação mais incisiva, você precisa da polícia militar. Então um exemplo, invasão de terra, um exemplo bem claro. Como é que você contém invasão de terra se é lá na periferia, lá no fundo, onde o crime organizado está mandando? Tem como ir para lá sem arma? Não tem. E aí eu faço os serviços de fiscalização nessa área, são fiscais das prefeituras que fazem. Como que eles fazem essa fiscalização sem proteção? Só dando um exemplo que é grave, porque quando você tem esse crescimento irregular, você vai aumentando a criminalidade, porque não tem endereço, não tem forma, não tem, né? Então veja, uma coisa muito grave na nossa sociedade é o crescimento irregular. E eu não consigo conter, por quê? Porque toda vez que eu vou fazer uma operação dessa, eu preciso fazer o quê? Marcar hora, marcar dia e contar com a boa vontade de uma instituição que é do Estado. Se eu sou prefeito, eu, Nicolás, ou se eu estou no poder e tenho essa capacidade de decisão, a primeira coisa que eu faço na minha guarda é fortalecer a armada. Mas Nicolás vai dar uma arma para todo mundo? Não é dar arma para todo mundo. A França falou bem claro, eu tenho que investir em capacitação e armar. Agora você para falar de capacitação e armar, a gente fica com essa discussão no guarda municipal, já é preparado para isso, já tem um conhecimento de idealização para isso. O que precisa ter um treino específico, tratar no psicólogo e todos os mecanismos que tem para proteger, para ele saber ter um cara bem armado. Mas se você for ver hoje... E tem lei para isso, né? E se você for, lei, Polícia Federal envolvida, e se você for ver hoje, falar de armar, quantos vigias estão armados agora, nesse momento, em todos os lugares, que não tem preparo nenhum? 556 mil. Que não tem preparo quase nenhum. E aí nós estamos falando de uma guarda técnica, treinada, sob comando, disciplinada, baseada no hierarquia e disciplina. Então, sabe, a gente, e aí os caras falam, Nicolás, aí que você fala, Nicolás é polêmico. É polêmico porque não dá mais para a gente ficar discutindo e não ter ação. É o caso do túnel do Guarujá, ligação seca. É você tentando discutir uma coisa, e aí eu falo as coisas, tem que resolver assim, né, Nicolás? Você resolver tudo que você quer, não tem mais o que discutir. Então não dá. Agora, Nicolás, eu vou pedir uma licença para você, que nós vamos pedir um rápido intervalo. Emendando o que o Nicolás está falando, eu só queria fazer uma recomendação. Você que teve uma caneta furtada, não interessa se foi uma caneta ou se roubaram aí a sua casa inteira, não deixe de fazer boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência é uma ferramenta para a gente mensurar como é que está a segurança do seu bairro, da sua cidade, do seu país. Eu vou pedir para vocês 15 segundinhos, um rápido intervalo, a gente já volta já. Você está na TV Comunitária em São Vicente, Praia Grande. TV Com. Olá família, eu sou o Doutor Família, estou com você de segunda a sábado às 18h30 aqui na TV Com, canal 11. Olha, toda semana um tema diferente para abençoar a sua vida e a sua família. Não esqueça, de segunda a sábado às 18h30, família é um projeto de Deus. Olá, eu sou Fernanda Vanucci, quero convidar você a acompanhar o meu programa no ar todos os domingos aqui na TV Com, canal 11 da NET. Vamos falar sobre variedades, entretenimento, saúde, qualidade de vida. O nosso encontro é todo domingo às 10 horas.
Estamos de volta com o programa TV Com Debate, programa falando aí sobre a Sexta-feira Nacional de Segurança Municipal. Semana que vem, a partir do dia 16, nós vamos se dedicar muito com flashes aí direto do evento, que vai ser no Centro de Convenções da Costa da Mata Atlântica. E você pode assistir esse programa polêmico aqui com meu amigo Ronald Nicolassi Fincati, vereador do Guarujá, ex-secretário de Segurança Social lá do Guarujá, foi comandante aí do batalhão da Praia Grande, o meu amigo aqui Sérgio França, camarada que entende muito de sistema de segurança. Quando a gente fala sistema de segurança, a gente não fala só de hardware, a gente fala de metodologia de implantação de segurança. E Sérgio, eu queria te fazer uma pergunta. Eu estou vendo no teu evento aqui algumas autoridades aqui de peso, a Luiz Erundina, o Protógenes, que vem aí da Polícia Federal, Paulo Scaff, deputado Devanir Ribeiro, que eu tive o prazer de conhecer em 2009, além dos prefeitos todos da região, e muita gente aí de Brasília envolvida e tudo. A participação desse pessoal, e vocês estão fazendo algum movimento, está acontecendo alguma coisa para esse pessoal vir participar desse evento aqui, que vai ser um evento, o próprio Porto, que eu conheço, foi promotor de justiça, um advogado fantástico. Eu vi o Oséias aqui também, o Oséias da Embraer aqui. É o mesmo Oséias que não, tá aqui? Não. Tá. Esse Oséias é de São Bernardo. É o de São Bernardo? É. Mas está aí o Luiz Marinho, que é um camarada hoje, é um nome no PT, o próprio Antônio Mentor. Por que essa participação em peso dessas autoridades aqui nesse evento? Que são autoridades que comumente eu não vejo ligadas aí nos eventos de segurança. Como é que vocês conseguiram trazer e qual o motivo de trazer essa turma toda aí? Na verdade, a gente está preocupado, primeiro, em conseguir acelerar a aprovação do projeto do Marco Regulatório Federal, né? Nós precisamos criar uma regra federal para que todas as cidades brasileiras que instituírem uma política municipal de segurança tenham aí alguma legislação para se basear e, com regras mais claras, né, mais organizadas, possam melhorar a eficiência do seu sistema municipal, usando a Guarda como ator importante dentro desse processo, porque a Guarda não atua sozinha, a gente tem que deixar sempre claro isso, né? A gente vem aqui defender que o município institua a sua política de segurança, não estamos pedindo para que o município assuma sozinho a segurança pública e esqueça as polícias estaduais e os outros, né, as outras agências também subordinadas ao prefeito. Mas é importante que esse marco regulatório seja aprovado e aí a gente estabeleça normas mais claras. E o outro ponto importante, até reservado para a última mesa, é o debate sobre o financiamento da campanha, o financiamento da segurança pública no Brasil. Nós não temos hoje uma política definida, uma política clara de financiamento da segurança pública. A gente vê muitas ideias sobre isso, sobre de onde extrair recursos. O Fundo Nacional, você vê que o Fundo Nacional de Segurança hoje ele estabelece para cada ano, para cada novo orçamento do governo, uma realidade de financiamento. Aí você vê o contingenciamento, você vê essa briga dos estados querendo recursos, o governo exigindo que os estados se comprometam com projetos, e os municípios tendo que apresentar indicadores de alta de criminalidade para conseguir mais investimento. Quer dizer, você é prefeito de uma cidade, você vai querer reduzir os indicadores para não receber mais dinheiro? Você vai querer, de alguma forma, não apresentar indicadores ou não vai se preocupar com o resultado? Então, isso tudo precisa ser alterado, na nossa opinião. Os prefeitos, muitas vezes, se recusando a aumentar o investimento porque acham que a prioridade é investir em educação e saúde, que a gente entende que realmente é prioridade, mas não dá para deixar a segurança de lado. E aí começa a discussão de quem é a responsabilidade de investir. Então, nós precisamos, com urgência, discutir uma nova política para o país de financiamento da segurança, repartir isso aí com a União, Estados e municípios, e uma das mesas vai propor esse debate. Ô, Nicolassi, você é um parlamentar, é um legislador, para quem se esquece, porque saber todo mundo sabe, a principal função de um vereador, de um parlamentar, é fiscalizar o poder executivo e criar leis
para melhorar a nossa vida. Vereador não precisa arrumar vaga em creche, vereador não precisa arrumar vaga de internação. Não deveria se o Poder Executivo trabalhasse direito, né? Mas eu queria te perguntar uma coisa. Qual vai ser o teu tema de palestra? Você vai falar sobre o que lá no evento da FENACEM? E qual é a participação hoje, por exemplo, de um parlamentar municipal nessa questão que ele colocou, que eu e você, até por morarmos numa ilha com mais de 77 comunidades pobres, sabemos que hoje a segurança junto com a saúde talvez esteja entre pesquisas recentes publicadas aí nos grandes jornais do Brasil, já mostram hoje que a principal preocupação do brasileiro é a segurança, por incrível que pareça. O que a gente pode fazer para melhorar a vida, primeiro, da nossa cidade e das outras 9 cidades da região metropolitana, Nicolás C? Primeiro, a gente tem que entender que segurança não é efeito, não é a causa, né? Se você tem a educação com problema, a estrutura social com problema, deságua tudo na segurança. E aí o investimento de segurança, como ele diz, é um investimento complexo, porque custa caro e às vezes o investimento que é feito politicamente não tem o retorno que volta. Então por isso que acontece essa situação. Eu queria só falar um pouquinho, para a gente continuar nesse assunto. Quando eu falo de unificar polícias, eu não falo de pegar amanhã, fazer um decretão e... né? A gente fala de um preparo das forças para um futuro estarem unificadas com uma missão única. Não dá para ter 2 missões, uma cada polícia com sua missão. Uma missão única para a polícia. E quando eu falo da arma não letal, do uso da arma letal que só for armado, não que a arma não letal não seja importante também, que é mais um instrumento de defesa, que às vezes você não precisa dar um tiro no cidadão, uma arma elétrica, dependendo do caso, vai resolver a situação. Os debates que a gente faz, a gente se põe no entendimento que a gente tem que tentar levar o entendimento, quando as autoridades, dentro do seu papel, conseguirem entender, quando os nossos prefeitos, que hoje nós estamos tentando incutir, e já faz alguns anos, né, França, na cabeça dos prefeitos, a importância do prefeito na área de segurança, e não é só pensar que ele tem que fazer investimento, é que o investimento dele vai dar mais tranquilidade pública. E quando nós falamos aqui no começo, segurança é sensação. Então tudo, eu fiz uma época, quando eu comandava a guarda, queria ser uma promessa de governo, era instalar o monitoramento de Guarujá. E eu mandei fazer uma pesquisa na rua para saber o que a população se sentia seguro. O monitoramento foi a 5ª colocada. A todo mundo, a maioria das pessoas, o que elas querem? Ver a presença do policial ou do guarda municipal, para ela se sentir segura. Então essa venda de sensação é que o governo tem que dar. Agora a segurança individual de cada um, que eu falei aqui no começo, se alguém quiser entrar agora aqui e fazer algo com a gente, vai fazer. Porque essa segurança individual não tem como o Estado nos ofertar isso. Então quando a gente começar botar na cabeça dos prefeitos o seu papel importante. Esse dia eu estava num debate sobre os assaltos do túnel. Isso é um exemplo clássico. Quantas viaturas você tem naquele túnel parada? Você passa lá quase todo dia? 4, 5. Eu não vou mentir para você. Vai fazer aí, o túnel que o Nicolás está falando é um problema crônico, é o túnel da Vila Zilda, ali no Guarujá. Eu tive um problema com a minha esposa ali em 2009, ainda continuei passando, mas eu vou te falar do coração. Você evita de passar. Faz 1 ano e meio que eu não passo lá. Bom, mas se você passar lá, ou mandar alguém passar, ou perguntar para quem passa, você vai encontrar naquele trecho 4 viaturas. Ou 5 viaturas estacionadas num trecho de não dar 1 quilômetro. E a molecada continua roubando. E continua tendo assalto. Roubando. E aí eu falo, adiantou a polícia estar estacionada lá? Não, porque o assalto vai ver que se eu pegar nessa esquina, vai saltar na outra. Então, onde entra o papel da prefeitura? E é isso que eu discuti no debate agora com os vereadores e com o próprio governo o executivo da cidade. Se eu estou tendo tanto assalto no lugar daquele, principalmente envolvendo jovens, o que eu, como governo, só tenho que investir ali? Em projetos sociais. Eu tenho que tentar tirar, se aquela comunidade está indo naquele caminho, é sinal claro que ela está sem oportunidade. Então, o que eu tenho que fazer como governo? Investir naquilo para tentar reduzir aqueles índices. A droga que tomou conta, que você falou que no começo, sabe que eu ajudo uma clínica de dependência química nesse ano, por causa, o crack vai ser o mal do século. E o que os governos estão fazendo de investimento no combate ao uso de entorpecente? Estão discutindo liberação do uso de entorpecente.
Então, a gente vem numa contramão. Hoje você fala de não fumar, e isso está virando, vê o que está acontecendo com deixar de fumar, a lei da proibição de fumar. Nós estamos falando de deixar de fumar e agora estamos discutindo autorizar usar fumar maconha. Então, a gente, enquanto não tiver um caminho para entender, e isso tudo que nós estamos falando, toda essa mudança futura passa por uma coisa chamada educação. Então, França, para chegar no nosso sonho do indivíduo saber se proteger, ele vai ter que estar sentado na sala de aula, quando pequeno, e escutar como agir, como parar no farol, como andar na rua de noite, como pegar um ônibus, como entrar na sua casa, como sair da sua casa, com quem se envolve. Se não tiver isso na base, vamos falar ambientalmente um pouco, que é um exemplo bom. Pega para o teu filho, qualquer hoje, criança, e joga um papel de bala no chão. A criança já dá no pai, já briga com o pai. Se você hoje parar com uma criança no teu carro e passar um farol vermelho, a tua filha no mundo, pai, farol vermelho. Não, uma coisa que nós não tivemos, essa educação de trânsito de criança. A criança com educação, a gente muda o processo. E aí vem a primeira coisa que nós tínhamos que ter educação nas escolas, que é a educação política. Porque todo o resultado, tudo o que está acontecendo no país, França, tudo está acontecendo, Vergara, é resposta de uma coisa chamada urna. Se eu não tenho um voto de qualidade, entendendo o papel do meu voto, como que eu mudo? Eu acho que isso passa também pela questão da obrigatoriedade ou não do voto. Eu acho que o indivíduo hoje no Brasil, ele se sente obrigado a votar. Você vê aí nas últimas eleições, a quantidade de voto em branco, Nicolás, e a quantidade de voto nulo. Mas você tem que pensar que essa obrigatoriedade de votar, também se eu não tiver obrigatoriedade, eu posso ter em lugares do país, nós estamos falando de um país que tem segregações, que tem pessoas, coronelismo, isso. E quando eu falo coronelismo não é militar, é pessoas que agem com forças, então você não pode fazer uma lei para voto em São Paulo, uma lei, então nós temos uma lei geral, então isso que, essa discussão ela é meio complexa, mas veja, o que eu vejo? Se eu não educo o meu povo para votar, você não tem qualidade de gestão. Você não tem qualidade de gestão. Aí quando vem para as ruas, olha o que aconteceu nessas manifestações. Eu acho lindo manifestação, eu queria que tivesse todo dia manifestação. Só que com caminho, com objetivo. Eu me manifesto para baixar 10 centavos no ônibus. A manifestação não era para baixar 10 centavos no ônibus, era para sim melhorar a qualidade do transporte público. Agora, quando teve a votação do caso do mensalão, cadê as manifestações? Porque... mas o juiz, até discuti com um repórter do dia, dizendo, não, mas o juiz ele tem um entendimento, ele é especialista nisso, quer dizer que os outros 5 ministros não sabem nada. Tá certo, não? Quer dizer, 6 sabem, 5 que votaram contra. Então, veja, são marcos na política que começam a mostrar que a impunidade impera. Eu não invisto em educação, não é investir em educação gastando dinheiro, porque dinheiro tem para educação. Bom, ontem você falou de um kit, tá certo? Dinheiro tem. O que não tem? É o compromisso, a gestão, a melhora realmente daquele aluno. Hoje não falta sala de aula, nós estamos falando isso do país como um todo, tá certo? Nós estamos falando de que nós vivemos aqui numa região metropolitana, se você pegar culturalmente, avançada. Vocês imaginam? No interior do Nordeste. Certo? Recebi uma carta ontem de um vereador de uma cidade de Bonfim para o presidente da Câmara, pedindo recurso para ele fazer um exame médico. Então, a gente não fala de país, o Santos, lógico, a gente aqui, você, cada um se preocupa com o seu quintal. Porque se cada um varresse a porta da sua casa, o mundo estaria limpo, como dizia Gandhi, né? Agora, se você olhar o todo, e quando as decisões legislativas gerais é para o todo. Quando nós estamos falando do aumento do salário, não sei nem o número da PEC, 300? PEC 300. Sobre o aumento do salário igual. Então, fica jogando. Quando chega em campanha, foi mais debatido pelos candidatos à segurança na última eleição, né, França? Que foi falar da PEC 300. O que aconteceu de lá para cá? Nada. Não se falou mais nada. Só o Major Olímpio agora que quer ser governador. Vou te falar uma coisa, mas o Major é uma pessoa séria, conheço ele, é sério, é um cara, já foi meu comandante, eu considero amigo, pessoa séria que luta, mas é uma causa que não é aí que você falou. Luta sozinho. Sozinho. Mas dessa bandeira, às vezes não é brigar. Aí é construção. Eu não tenho que estar brigando com o governante, apesar de não estar fazendo o que eu acredito. Eu tenho que me aproximar dos governantes e mostrar para ele, convencer da importância dessas ações. Que às vezes a ação dele vai ter reflexo lá na frente. Eu fiz uma lei lá no Guarujá, não sei se você sabe,
proibir, na lei proibindo de entidades sociais, tenham pessoas na cabeça da entidade com passagens envolvidas em crime. Porque uma ficha limpa das entidades sociais. Nós estávamos chegando num ponto, em vários lugares, que o presidente das entidades sociais estava sendo líder-chefe do crime organizado. Como que você, prefeito, senta para falar não, às vezes, para uma entidade, porque o cara é chefe do crime organizado? Você se sente até ameaçado. Tá certo, não? Então, a gente tem que entrar, e os bons têm que começar a entrar, porque para o mal ganhar, só basta nós cruzarmos os braços. Tem um ditado aí que o Walter Suman falava muito, não sei se é do Martin Luther King, não lembro quem que é, quando os bons se calam, o mal toma conta. O Martin Luther King é outro, né? Se você quiser arrumar guerra, é só falar o que você pensa, né? Mas essa frase também é de um pensador americano. Mas tudo isso que o Nicolas está falando aí, até com uma visão política, porque ele é um parlamentar, passa até, por incrível que pareça, pelo teu dia a dia, né, França? Porque isso é a questão da segurança sistemática, né? Que começa desde um pontinho aqui até você edificar uma estrutura que nem um CCO, né? É a segurança cidadã, né? A gente costuma dizer que toda Cracolândia, antes de ser uma Cracolândia, primeiro ela foi um imóvel abandonado, ela foi um carro abandonado, ela foi um espaço público abandonado, porque era um espaço abandonado, num imóvel, num conjunto de veículos, num terreno, que os usuários do crack vão se instalar e vão criar sua comunidade. Sem contar o abandono desse usuário que você está vendo lá, que não tem um tratamento, não tem um investimento, é uma doença, já não é mais uma sacanagem, né? É que, na verdade, assim, né, quando você, a segurança, essa sensação que o Nicolas se referiu, ela é o conjunto do espaço, das pessoas e da relação de governo com isso. Com essas pessoas, com esse espaço e como é que o governo se relaciona com isso. Então, é o chamado triângulo do crime, né? Então você precisa, de uma certa forma, analisar esse espaço, analisar o comportamento das pessoas, o que elas precisam, o que elas estão demandando, se é saúde, se é educação, e que tipo de política o Estado, quando me refiro ao Estado, já falamos disso, né? Aqui falando especificamente do município, como é que ele pode se posicionar e que tipo de serviço ele pode atender. E aí ela vai numa escala de diminuição ou de crescimento. Todo grande... digamos assim, o grande sistema de crime, né, toda grande criminalidade começa pequena, ela nunca nasce grande. Então você precisa acompanhar esse processo, mapear a tua cidade e trabalhar. Eu queria destacar o seguinte, eu acho que nós estamos convergindo aqui para uma ideia. A segurança pessoal que o Nicolas se referiu, ela está muito relacionada a como o cidadão se enxerga como um ator dentro disso. Jamais o Estado, em país nenhum do mundo, vai conseguir policiar o cidadão permanentemente em todos os lugares. E ninguém quer isso, né? Eu costumo brincar, ninguém quer um policial em cada esquina, como ninguém quer uma lombada na frente de cada casa, muito embora as pessoas queiram na porta da sua casa, para que o carro não passe rapidamente lá, mas depois ele quer a rua livre de lombada. Então, na verdade, é isso, comparar a lombada ao policial é isso, você enxergar o todo, e entender que eu, como cidadão, tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que ajudar a vigiar a casa do vizinho, tenho que ajudar de uma certa forma, controlar os excessos dentro da relação social e colaborar com os órgãos do Estado. E aí os órgãos do Estado vão atuar, vão agir especificamente nas exceções. Se a sociedade está organizada nesse sentido, o Estado consegue usar o seu aparato para atuar na exceção e não na regra, porque a regra, a sociedade é pacífica. Agora, deixa eu perguntar, dentro disso que você falou, vou perguntar para você e vou fazer a mesma pergunta para o Nicolas, como que a sociedade pode se organizar? Eu, como morador de uma rua, por exemplo, eu moro numa rua chamada Rua dos Bancários. No sábado eu estava tomando banho e o basculante do meu banheiro dá para a rua. E parou um corretor de imóveis com 2 clientes para mostrar um apartamento. 2 meninos de 16 anos renderam e levaram o carro dele para dar uma banda. Uma Tux, e soltaram o carro na favela. E todo mundo fica indignado. O corretor estava trabalhando, eu estava tomando banho. É uma rua teoricamente sossegada, mas nós estamos perto de uma região complicada. Eu tenho ali a comunidade do Areião e tudo. Como eu, como morador, como cidadão, posso organizar o meu bairro, a minha rua? Porque o Nicolas falou uma coisa que é um pensamento meu,
desde que eu comecei a ser blogueiro em 2009, que eu venho da comunidade de segurança. Ah, mas poxa, todo blogueiro aí, eminente aí, fala da Dilma, fala do Senado, e eu só falo do Guarujá, no meu blog lá, e agora eu tenho São Vicente. E eu concordo, bato palmas para o Nicolás pelo que ele falou, porque a gente deve se preocupar primeiro em manter o nosso quintal limpo. Enquanto a gente não tiver essa preocupação micro de arrumar a nossa cidade, arrumar a minha rua, o meu bairro e a minha cidade, não adianta eu me preocupar o que a Dilma está fazendo, o que o Zé Disseu está fazendo. Então, qual é a tua sugestão como um consultor de segurança, como empresário, de como que, por exemplo, hoje, uma rua pode se organizar para cobrar esse efeito do Estado? Eu não diria uma rua, Vergara, mas eu vejo com muito bons olhos a comunidade se organizando em volta das escolas. Tá. Eu acho que as escolas são difusores fantásticos, porque você trabalha com criança. Você trabalha com criança, com formador de opinião, que é o professor. Eu acho que essas discussões podem e devem acontecer mais dentro da escola. E aí eu vou também usar as palavras do Nicolás. Não é só segurança no sentido policial, é segurança em todos os aspectos, né? Cuidar da fluidez das ruas, do descarte de materiais, no descarte de lixo, né? A gente saber usar isso do desperdício, do respeito à lei do silêncio. Então, o conjunto, o controle de venda de cigarro e de outras drogas, né, de álcool para criança e adolescente, tudo isso pode ser feito em parceria com escolas. Acho que os pais têm um papel fundamental nisso, para que você melhore a segurança da comunidade. Se você discute isso na escola, você está melhorando a relação das famílias e está incutindo nesse jovem, nessa criança, um pensamento para o futuro. E aí, Nicolás, 3 minutos para você me dizer como é que a gente faz, vai? Você conhece esse problema de cor que você está na Câmara? Você vê como segurança é complexo, né? Nós já tivemos vários caminhos de segurança. A polícia comunitária, né? Que era o homem do quarteirão. Isso. Cadê a polícia comunitária, né? Tudo vai se mandando, vão investindo em coisas, cria-se uma ideia num momento e vai. Eu acho que tudo é importante. A polícia comunitária, o homem a pé, o homem na bicicleta, o homem na rota, o homem no tático, no helicóptero. Então é um conjunto que é importante para o sistema. A participação de todos eles. Agora, quando a gente vai falar de pessoalidade, de cuidar da minha casa, da tua, isso é os vizinhos, primeiro, denunciando. Aí tem um disque denúncia 181 que tem que ser martelado. Ninguém denuncia, tem medo de denunciar. Ele não sabe que 181 é segredo, você sabe, já deve ter feito denúncia no 181. Ali é sigilo absoluto, a gente tem que vender mais um 181. Se eu estou vendo um tráfico na minha rua, estou vendo pessoas suspeitas de uma casa, eu na minha rua, eu já fiz mais de 20 flagrantes da minha rua, porque as pessoas sabem que eu era oficial da polícia. E toda a ocorrência que tinha ali, ligava na minha casa, passava rádio, batia na porta, eu saía correndo na rua, prendia um, prendia outro. Vizinho que roubou vizinho, já prendi. Então você começa a formar uma comunidade. Esse final de semana teve uma passeata lá na rua sobre segurança, porque no meu bairro começou a aumentar os assaltos no bairro. Eu moro num bairro tranquilo, que é o Guaiúba. Mas o que acontece? Tem uma quadrilha que dá certo, ela faz um assalto, faz outro assalto. Quando ela é presa, o que vai acontecer no bairro agora? Foi presa a quadrilha recentemente. Balearam até um vizinho nosso. O que ela faz? Agora você dá um sossego. Se todos do bairro estiverem envolvidos com a mesma causa, e aí também pode participar com projetos dentro do sistema de segurança. Eu fui no Guaiúba, apresentei vários projetos no sistema Guaiúba, só que aí quando você fala que tem que tirar R$50 do bolso, que nós estávamos falando ontem, ninguém quer participar. Ele quer que você tenha segurança sem gastar nada, isso não existe. Esse caso, o teu exemplo, todo mundo que é vítima, se você perguntar como é que você foi roubado, ela vai falar, sabe o que para você? Fui surpreendido. Tá certo? Então, se eu já não consigo entrar numa rua tranquila, escura, eu estou vendo que eu tenho a chance de ser surpreendido, como que tem que ser minha atenção numa rua dessa? Redobrada. Mas isso aconteceu 9 horas da manhã. Tá? Então, mas se eu estou vendo pessoas vindo num sentido... Olha, em Guarujá, Praia Grande, a Baixada tem muito assalto, que as pessoas vêm de São Paulo para cá também e acham que isso aqui é um... E saíram de São Paulo e chegaram no paraíso. Eu cansei de pegar ocorrências que a pessoa estava lá e foi roubo à residência, por exemplo, e a pessoa estava com a cadeira de praia na porta, na rua. Aí você fala, você viu os meliantes vindo? Falou, eu vi. Até achei que podia me roubar, mas fiquei esperando para... Tá entendendo, Vergara? Então, quando a pessoa não entender que ela está andando numa rua, eu faço para minhas filhas, tenho 2 filhas, direto, está vindo na rua, viu uma pessoa, primeiro que o marginal, ele se mostra marginal, ele dá sinais que vai tomar uma atitude como marginal. Primeiro, a atenção que ele vai estar.
vai estar ligado. O que a gente chama na polícia, com o nosso tirocínio, a gente chama ciscar. Né? Porque abordou. E você abordou e pegou a coisa. Porque você viu que ele teve uma atitude. E se a pessoa conseguir perceber que ele está olhando na direção dela, ele está vindo numa rua, eu já entro numa padaria, eu não vou esperar me colocar. Eu estava escrevendo um livro que chama assim, não sei se o França pode até me ajudar a terminar de escrever esse livro, porque eu comecei e parei. Mas reaja, não seja a próxima vítima. Quando você fala de reação hoje, todo mundo é contra reagir, né? Então o marginal sabe, vou roubar porque não vai reagir. Mas o reagir que eu falo não é pegar depois que você está dominado, porque nem eu vou reagir depois de estar dominado. Depois que botou o revólver na minha cabeça, como que eu vou reagir? A reação é preventiva. Eu agir de forma que não me coloque em situação de refém. Está claro isso? E para a gente falar sobre isso é um programa todo só para falar sobre isso. Olha, Nico, a gente vai fazer vários programas. Essa semana aqui é uma semana dedicada à Sexta-feira Nacional de Segurança Municipal. Você vai dar entrevista lá na feira. Nós estamos pedindo aqui para o França, que é um dos coordenadores do evento, para ceder um espaço para a gente. Nós vamos montar um lounge lá, vamos fazer entrevista direto da feira. Tudo isso para chegar onde meu amigo Nicolás acabou de falar, para preparar você e defender você contra esse meliante que está muito mais preparado do que a gente. Olha, eu queria agradecer a tua presença mais uma vez aqui. Vou estar nesses 3 dias aqui, dia 16, dia 17 e dia 18, com você lá. Conto com a tua colaboração para a gente entrevistar as personalidades lá, as pessoas envolvidas com a comunidade de segurança. E apesar de você ser o meu vizinho aqui no estúdio, obrigado por você dedicar aí 1 hora do teu tempo para mim. Eu sei que você está montando o evento e tudo. Obrigado e eu espero você voltar várias vezes aqui, tá? Obrigado. Somos parceiros e aí a gente aguarda vocês também na feira. Vamos estar com a expectativa do teu público comparecer. E o Nicolás também, que é um parceirão nosso de longo tempo. Também. Nicolás, eu vou assistir a palestra dele lá com muita atenção. Vou encher o saco dele. Eu sou um provocador, eu encho o saco do Nicolás todo dia, porque ele é meu vereador e é meu funcionário, porque é dos meus impostos que ele recebe os proventos lá para trabalhar na Câmara Municipal. Um camarada muito sério, muito competente, muito consciente. E se eu vou falar uma coisa para vocês, não desmerecendo ninguém, qualquer cidadão gostaria de ter 17 vereadores, que nem a gente tem o Nicolás lá no Guarujá, que é um camarada muito agregador. Nico, obrigado pela tua presença. Obrigado. Volte mais aqui, que a TV Com tem um prazer e uma honra de te receber aqui, viu? Obrigado a você. Quero deixar que, às vezes falam muito do Guarujá, da violência do Guarujá, mas na verdade o Guarujá é igual a todos os lugares, não é pior nem melhor. O problema do Guarujá é que tem um glamour, você sabe disso. Qualquer coisa no Guarujá se torna maior do que é. E o Guarujá, nós estamos tentando fazer um trabalho discutindo, apesar do Poder Legislativo, você me fez uma questão do Poder Legislativo, na segurança você sabe que legislar, às vezes precisa ter recursos para fazer algumas coisas, e nós não podemos legislar sobre recursos. Mas nós podemos opinar, dar ideia, fazer sugestão, isso nós estamos tentando, criar pessoas envolvidas na segurança que consigam entender que o sistema é um processo e a educação, todos são importantes para que a segurança avance. Muito obrigado, quero agradecer você e agradecer quem nos está nos assistindo. Boa noite a todos, que eu arrebentei meu tempo aqui. Um abraço.